Olá, vamos falar então sobre a ocorrência da água na Terra. Então a gente considera atualmente que a quantidade de água total na Terra é estimada em torno de 1.386 milhões de quilômetros cúbicos, tá? Então isso é um volume. Isso é aproximadamente, né? E tem permanecido de modo aproximadamente constante nesses últimos 500 milhões de anos. No entanto, algumas quantidades de águas estocadas na Terra sobre diferentes formas, né, ou diferentes reservatórios, como a gente pode também falar, eles estão variando substancialmente, então, nesse período. Isso vocês da engenharia ambiental já têm muito mais conhecimento sobre isso e já sabe que a necessidade, né, do engenheiro ambiental dentro de qualquer avaliação de qualquer coisa, né, que se vá fazer, é por conta disso, né? Por conta dessa mudança nas quantidades de água, por exemplo, né? Estocadas que estão, né, de diferentes maneiras, né, dentro da Terra. E aí a água que seria limpa se torna então água, né, que não está limpa, e aí a água que está doce se torna água salgada, enfim, essas mudanças. É disso que se trata, né, toda essa gestão hídrica. Então essa figura aqui vai apresentar a distribuição, né, da água na Terra. Conforme então alguns autores aqui, acho que esses autores estão aqui embaixo. Esse nome aqui, bem complicado, I7 em 2001, tá? Então, a gente pode verificar que em torno de 97% do volume total da água na Terra estão nos oceanos, tá? Então, mais ou menos aqui, 97% está nos oceanos. Mais ou menos 2% é constituído por água doce, tá? 2,5% mais ou menos é de água doce. E a água doce é encontrada principalmente, vamos ver aqui, em geleiras, tá? Então eu tenho aqui água doce, então o volume e o percentual, né? 2,5 aqui, ó, na verdade quase 2,6, tá? O percentual, tá? 2,6%. Então, eu teria mais ou menos, né, quase que tudo isso é encontrado sobre o congelamento, tá? Bem congeladinho. Na Antártida, que é áreas congeladas, Antártida, Groenlândia, Árticos, montanhas, tá? Então, basicamente, é isso que tem de água doce. Então, se a gente considerar, então, as águas doces contidas em rios e lagos, ou seja, formas mais acessíveis para a gente consumir, para o ecossistema, né, funcionar, tem-se um valor bem pequenininho, que é em torno de 0,27% da água doce, o que corresponde no volume total de água disponível no mundo, 0,007, tá, gente? É um valor bem titiquinho, bem pequenininho mesmo. E aí, embora então a Terra tenha, né, esse volume surreal de água aqui, né, um volume substancial que são esses 1.386 milhões de quilômetros cúbicos de água, só 0,007 está disponível mesmo para o uso mesmo humano, tá? Então, tá aqui mais ou menos o que a gente estava conversando, né? E com os números aqui para que vocês também tenham aí dentro das anotações. Então, isso que a gente estava falando aqui tá basicamente aqui desenhada, né, para vocês de uma forma mais lúdica, né, e de forma que vocês também observem que realmente a maior parte, né, do que você vê é tudo água, 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 mas
né? E aqui, né, dentro da Terra também tem mais água, então temos muita, muita água aqui na Terra. É impressionante como a gente tem água. É impressionante como a capacidade, né, de armazenar, né, água é incrível, né? Bom, aí o que eu queria comentar mais, assim, profundamente com vocês também? Bom, a gente sabe, né, desse percentual total que a gente tem de água, mas e aí, o que a gente faz com essa água, né? Como é que a gente usa a água? O uso da água, então, normalmente é classificado como consultivo, não é consultivo ou não consultivo, tá? E aí eles vão alterar como, né? Consultivo alteram substancialmente a quantidade de água disponível para outros usuários e os não consultivos alteram um pouco a quantidade de água, mas podem alterar a qualidade. O uso da água, por exemplo, para a geração de energia elétrica é um exemplo de um uso não consultivo, tá? Uma vez que a água é utilizada para movimentar as turbinas da usina, mas a sua quantidade não é alterada, por exemplo, tá? Então, utilização para indústria, aqui a gente está falando de indústria de produção de energia elétrica, por exemplo, tá? E aí, da mesma maneira, né, a navegação, por exemplo, né, é um uso não consultivo também, porque não altera a quantidade de água no rio, mas, por exemplo, pode alterar a qualidade da água. Um outro lado, uma outra maneira de se usar é, por exemplo, com a irrigação, com a agricultura, como está aqui no nosso exemplo, tá? Em que é um uso consultivo, porque apenas uma parte da água aplicada na lavoura retorna em forma de escoamento, tá? A maior parte da água utilizada então para irrigação volta para a atmosfera por evapotranspiração. Então aqui na agricultura a gente pode falar sobre isso, né? Sobre esse uso não consultivo, sobre isso consultivo, desculpa, uso consultivo. Então essa água não está perdida para o ciclo hidrológico completo, né, da água. Porém, né, ela realmente pode voltar para o planeta, né? Óbvio que ela vai voltar para o planeta, mas no entanto não está disponível para os outros usuários de água na mesma região que a lavoura foi irrigada, né? Os usos da água podem ser divididos então de acordo com a necessidade, né, ou de retirada de rio ou de lago, então para que possa ser utilizada. Alguns usos mais específicos, então pode ser feitos então sem retirada de um lago, de um rio, né? Ou pode ser, por exemplo, a navegação, a geração de energia, a recreação, usos paisagísticos, por exemplo. Alguns usos da água fazem então essa retirada, né, da água do seu local ali, do seu habitat natural, certo? E aí parte dela, só parte dela às vezes retorna, né, daquela maneira, ou às vezes não retorna. Como, por exemplo, né, no abastecimento humano, industrial, na irrigação no tratamento, né, de animais, tá? Para pastagem. Então, para o abastecimento humano, né, que é muito, muito, muito utilizado, aqui tem alguns exemplos, né, de processos industriais, né, ou de processos da agricultura que envolvem litros, né, envolvem vários litros de água. Por exemplo, né, a carne do boi. Para que você coma 1 quilo de carne de boi, você precisa de 17 mil litros de água, tá?
Para que você coma 1 quilo de manteiga, você precisa de 18.000 litros de água. Para que você coma 1 quilo de arroz, você precisa de 2,5 litros, né? 2.500 litros de água. Para 1 litro de cerveja, você precisa de 5,5 litros de água. Então, para todos esses processos, né, ou da agricultura ou da indústria, enfim, né, da indústria, por exemplo, de laticínios aqui, né, que a isso que eu me refiro, ou indústria de cerveja, ou processos da agricultura, né, a gente precisa da água, tá? Então, fora o abastecimento humano, óbvio que é super importante, então o consumo da água no ambiente doméstico, então ele é estimado em 200 litros por habitante por dia. Então, e aproximadamente 80% desse consumo retorna para as residências, retorna das residências na forma de esgoto doméstico. Obviamente, então, com uma qualidade bastante inferior da água entregue. Então, vai 200, só volta 80% e volta numa qualidade inferior. E essa é uma estimativa de aproximadamente, né, de quantidade de água para cada uso doméstico, né? Então, depende do que a gente está se referindo, mas basicamente a gente utiliza, né, para lavagem de roupas, lavagem de utensílios, né, preparo de alimentos, higiene pessoal. Então, os domésticos, né, o abastecimento humano é muito importante, né, que está aqui. Rapazinho tomando banho. Bom, abastecimento industrial a gente já comentou aqui, irrigação, né? Então a gente, através, né, desses exemplos com a banana, a batata, a gente já contempla aqui, né, o uso para irrigação, tá? Aí a gente tem uso para navegação, a gente tem aqui uso para recreação, né? Então a gente pode ter, por exemplo, alguns esportes aquáticos, natação, né? Quando a gente ainda tinha essa possibilidade de estar nesses locais, né? A gente tem também a necessidade de produzir energia, né? Que a gente estava comentando anteriormente, tá? E acho que era isso que eu queria comentar desse pedaço, mas eu acho que basicamente é importante a gente entender que mais do que a gente perceber, claro, toda a perda de energia que a água vai trazer, que a água vai ter ao longo de uma tubulação, ou todo o ciclo hidrológico, perceber que a água vai, a água evapora, a água isso, água aquilo. Entender que para cada um desses usos aqui, a água vai fazer seu próprio ciclo, tá? Para cada um desses processos aqui, a água vai fazer seu próprio ciclo. Tá? Ela vai ter a sua própria linha de passagem, tá? Entendendo por onde essa água passa, você pode melhorar, por exemplo, os processos que envolvem cada um desses itens que a gente comentou, por exemplo, tá? Então, é para isso que a gente está explorando aqui essa primeira etapa, ok? Muito obrigada e vamos para o próximo vídeo.